Este é um vídeo onde eu vou fazer aqui uma breve reflexão sobre alguns aspectos que têm a ver com a área do desenvolvimento e que se prendem exatamente com este tipo de ideia que está aqui neste slide. Eu sei tudo sobre programação, isto é, sei programar, tudo certo, já aprendi a programar em C#, em PHP ou outra linguagem de programação, mas na realidade eu não sei programar. Eu coloquei ali entre aspas, porque a palavra programar pode significar também, pode ter um outro significado, que é estruturar o meu trabalho, a forma como eu vou executar o meu código de programação, a minha aplicação de uma forma geral. Bom, o pressuposto é este. Muitas vezes nós partimos deste pressuposto que somos uns grandes conhecedores da sintaxe das linguagens de programação que usamos. Ok, eu sei programar em C#, até fiz um curso, etc. E sei fazer uns formulários, sei fazer tudo o que eu quero. Muito bem, sou altamente proficiente na utilização das ferramentas. Eu não tenho qualquer problema em instalar o Visual Studio ou, no caso, se for uma aplicação web, eu consigo utilizar o Visual Studio Code, sei programar em PHP, em MySQL, tudo certo. Normalmente, qual é o problema? É por onde é que eu devo começar. Uma coisa é eu perceber de programação, outra coisa é saber organizar o meu trabalho. Daí eu ter colocado a palavra programar entre aspas. O que é que eu devo fazer antes de escrever código? Porque normalmente quem gosta de programação quer rapidamente meter as mãos na massa e escrever código. Mas será que essa é a melhor estratégia? Como é que eu posso otimizar o meu processo de desenvolvimento? Bom, eu já passei um pouco por todas as fases. Sou uma pessoa que lida com linguagens de programação há cerca de 25 anos e, obviamente, durante todo esse percurso já passei por imensas fases. E as fases que eu mais me recordo de ter passado foram as fases em que eu, numa altura em que era bastante jovem, eu começava com a ideia do desenvolvimento de um determinado projeto e era muito raro terminar esse projeto. E porquê? Porque eu queria, de facto, era começar a escrever código. E o que acontecia é que, a meio do projeto, eu começava a desistir do mesmo. Porquê? Porque ele já estava confuso, já não fazia aquilo que eu queria. E porquê? Porque, fundamentalmente, eu era um programador, isto é, conhecia as linguagens de programação, mas não sabia programar o meu trabalho. Então, o modelo de aplicação típico, vamos aqui pegar num exemplo, será, ok, os dados vão ser guardados numa base de dados, num banco de dados, como lhe queiram chamar, vai existir uma interface de utilização, isto é, o utilizador vai ter um formulário, 2 formulários para inserir, não estamos a falar sequer que tipo de aplicação e temos que, obviamente, perceber se é para a web, se é para mobile, se é para desktop. Reparem, este é um modelo muito comum de aplicação. Não estamos a falar, obviamente, de jogos, mas de uma aplicação geral onde nós guardamos informação, inserimos informação, obtemos informação a partir de uma base de dados. Bom, quais são os primeiros passos que um programador deverá fazer num contexto em que está a imaginar um determinado projeto que ele vai desenvolver por sua iniciativa? Não estamos a falar aqui de um projeto proposto por uma outra empresa ou um projeto desenvolvido no âmbito da empresa onde nós estamos a trabalhar, mas sim um projeto pessoal. Então, a primeira coisa que é fundamental é, no caso típico de uma aplicação que contém base de dados, interface e, eventualmente, outras questões, é o desenho da estrutura da base de dados. Isto é, nós devemos começar, pelo menos é a minha opinião pessoal, a pensar muito claramente como é que a nossa base de dados vai ser desenhada. E porquê que eu digo que esta é uma das prioridades? Porque, normalmente, se nós concentrarmos a nossa atenção no conjunto de informação que vamos ter que guardar, na maior parte dos casos o que vai acontecer é que essa estrutura da base de dados vai acabar por determinar em grande parte aquilo que vão ser as funcionalidades da nossa aplicação. E é importantíssimo gastar o tempo que for necessário para estruturar muito bem a base de dados. E quando eu digo o desenho da estrutura da base de dados, não é começar de imediato a usar as aplicações que permitem construir a estrutura da nossa base de dados, mas sim pegar numa simples folha de papel e começar a registar. Bom, ok, vou precisar de 2, 3, 4, 5 tabelas. Esta tabela vai se relacionar com aquela, mas o que é que eu vou guardar na primeira? O que é que eu vou guardar na segunda? Como é que eu vou articular todas estas tabelas? O que eu vou querer guardar a mais do que aquilo que o utilizador vê na aplicação e que me vai servir, por exemplo, para a minha aplicação funcionar melhor?
E isso é extraordinariamente importante. O desenho da estrutura da base de dados determina muitas vezes o sucesso de uma aplicação, ou pelo menos o sucesso do seu desenvolvimento e principalmente até a otimização do tempo que demora a desenvolver uma aplicação. A criação de uma estrutura de código modular é algo que eu também sou um fervoroso adepto, isto é, se for possível nós começarmos por construir um conjunto de classes, de fecheiros, de scripts que vão ser utilizados com alguma frequência, então o que é que nós devemos fazer? Devemos logo pensar que vamos necessitar de utilizar esses mecanismos várias vezes ao longo da nossa aplicação, então vamos começar a pensar como é que os vamos organizar, ok? Isso é extraordinariamente importante. Depois, outro aspecto com o qual os programadores menos experientes se debatem com muita frequência, que é a questão da funcionalidade, experiência de utilização e aspecto visual. No meu caso, a minha opinião é obviamente esta. Funcionalidade primeiro, isto é, código a funcionar corretamente sem erros. Experiência de utilização em segundo lugar, isto é, a forma como o utilizador da nossa aplicação vai usá-la, se os botões devem estar em cima, em baixo, à esquerda, à direita, no centro, etc. E só no final o aspecto visual. E porquê é que eu coloco o aspecto visual em terceiro lugar? Porque muitas das vezes os programadores menos experientes pensam de imediato no aspecto visual da sua aplicação. E isso não é fundamental. Apesar de existir aquele velho ditado que diz que os olhos também comem, isto é, quando nós olhamos para uma aplicação, antes de a experimentar, se ela tiver um aspecto visual agradável, nós vamos ser mais atraídos por essa aplicação. O facto é que quando nós estamos a construir a aplicação, se concentrarmos a nossa atenção, em primeiro lugar, no aspecto visual, há várias coisas que acontecem, nomeadamente uma que é importante, é que depois o processo de desenvolvimento vai durar bastante tempo e ao fim de algum tempo nós já começamos a ficar cansados daquele aspecto visual para o qual nós depositamos tanta atenção no início. Então, aquilo que é o esforço necessário fazer é, primeiro, tentar construir a nossa aplicação sem grandes preocupações de aspecto visual, mas com o aspecto visual apenas mais básico que nos permita testar a nossa aplicação que diz respeito às suas funcionalidades. Isto é, se ela funciona bem, não interessa se o botão é azul ou branco ou amarelo, não interessa. O que interessa é que quando eu clico naquele botão, se ele faz exatamente aquilo que eu quero. E depois a experiência de utilização em segundo lugar. Depois de eu ter a certeza que a minha aplicação faz exatamente aquilo que eu quero, então vamos ver de que forma é que o utilizador eventualmente gostará mais de utilizar a minha aplicação. E depois lá para o fim, então o aspecto visual. Inclusive muitas das vezes há aplicações que dão a possibilidade do próprio utilizador alterar o aspecto visual da sua aplicação, alterando as cores, etc. Portanto, vejam como nós já deixamos o aspecto visual, em muitos casos, para a esfera da responsabilidade do próprio utilizador. Certo? Então, não sejas também muito demasiado confiante em relação ao teu código. O que é que eu quero dizer com isto? É evidente que com o acumular de experiência nós vamos cada vez estar mais confiantes na forma como escrevemos o código. E muitas vezes, já aconteceu comigo, estar a escrever código durante cerca de 30 minutos sem executar uma única vez o código. E só depois de executar o código ir procurar a existência de um erro ou de uma falha. Ora, o que é que acontece neste caso? Se nós escrevemos muito código e só depois é que o vamos experimentar, o que vai acontecer é que nós vamos acabar por perder um pouco o fio à meada, isto é, vamos estar a escrever 4 ou 5 peças de código, fazem 4 ou 5 funcionalidades diferentes, e quando vamos começar os testes, vai-nos dar um erro na primeira funcionalidade que nós desenvolvemos. E essa foi desenvolvida, por exemplo, na parte da manhã. Ora, eu já não estou concentrado naquela funcionalidade que eu fiz da parte da manhã. Porquê? Porque, entretanto, já estive a fazer mais 4 ou 5 funcionalidades à frente. Então, o que nós devemos fazer sempre, por mais experientes que sejamos, é testar sistematicamente o nosso código. E testar o nosso código significa fazer com que ele tenha outputs constantes. Isto é, não é testar e dizer, ok, não apareceu aqui nenhum erro, portanto presumo que o código esteja a funcionar corretamente. Não, correto, isso é um erro colossal. O que nós devemos fazer, dentro da medida do possível, é guardar outputs, ter um log, isto é, guardar informações processadas pelo nosso código, num fecheiro de texto, por exemplo. Eu, eventualmente, aqui no meu canal, irei trazer algumas técnicas muito simples para vocês fazerem isso, isto é, a nossa aplicação poderá criar fecheiros de texto, onde nós vamos guardando, passo 1, aconteceu isto, no passo 2 aconteceu isto, no passo 3 a variável tinha este valor, no passo 4 tinha este. Porquê? Porque se acontecer algum erro, com a existência destes fecheiros, nós mais facilmente conseguimos detectar onde é que o erro existe. Façam também muitas cópias de segurança. Porquê? Muitas vezes nós estamos a trabalhar, decidimos tomar um determinado caminho e o que é que acontece? A determinada altura
pensamos melhor e dizemos assim, ok, se calhar o caminho que eu tinha desenhado anteriormente era o mais interessante e agora já cobri o meu código todo. Tenho que voltar atrás, não tenho onde voltar atrás. Fazer uma cópia de segurança permite, em muitos casos, vocês irem recuperar fecheiros do vosso código, recuperar pedaços de código que vocês, entretanto, achavam que não eram úteis e que passaram a ser úteis, por exemplo, quando vocês pensam ou repensam novamente no desenho da vossa aplicação. Vamos aqui a um exemplo simples, apenas para não prolongar muito mais o vídeo. Um projeto aparentemente básico. Uma página de internet, uma página web, com acessos condicionados, portanto, com utilizadores. Okay? Cada utilizador pode registar nomes e contactos de telefone. É uma agenda telefónica online. Obviamente que cada utilizador só consegue consultar os seus contactos telefónicos, os seus nomes e contactos de telefone. Os dados são guardados numa base de dados e a aplicação tem que ser responsiva, isto é, funcionar em todas as dimensões de monitores, de ecrãs, portanto em smartphones, em desktop, em tablets, etc. Chamamos a isto Web Contactos, ok? Um nome absolutamente genial. Bom, o nosso Web Contactos, o que é que ele vai fazer? Bom, tem um sistema de login, tem um formulário para inserção de contactos e tem um sistema para pesquisar contactos por nome e ou por telefone. Basicamente é esta a visão que normalmente os programadores menos experientes têm. É só fazer um sistema de login, portanto colocar dois campos, um para colocar o nome do utilizador e outro a senha, um formulário para inserir os contactos e depois ter um espaço também para ter um campo para colocar um espaço de texto para eu poder escrever um termo de pesquisa, um botãozinho de pesquisa e depois aparece uma lista dos nomes e dos contactos de telefone. Ora, se nós formos a pensar muito bem nesta simples aplicação, ela não é de facto só isto. O sistema de login, muito certo, mas como é que fazemos para a criação de contas do utilizador? Como é que fazemos para recuperar senhas do utilizador? Quem é que vai gerir estes contactos, por exemplo? Quem é que vai gerir, ou melhor, não os contactos, mas sim as contas do utilizador? E como é que nós vamos criar o sistema de ativação das contas do utilizador? No caso do formulário para inserir contactos, bom, então se nós podemos inserir contactos e se nós nos enganarmos, como é que vamos fazer? Temos que editar os contactos. E como é que nós fazemos se quisermos eliminar contactos que já não queremos? Na pesquisa de contactos por nome e por telefone, vai permitir exportar contactos, por exemplo? É possível eu exportar para um ficheiro CSV? Ou como é que vão ser geridas as contas do utilizador? Será necessário criar um back-office? Quero ter os dados estatísticos da utilização da minha aplicação? Como é que eu vou fazer isso? Portanto, vocês vejam como, nesta breve reflexão sobre isto tudo, é importantíssimo, antes de colocarmos as mãos no código, esquematizar muito bem aquilo que nós queremos. E estou a falar simplesmente de uma aplicação que parte da nossa própria iniciativa. Não estou a falar sequer de uma aplicação que é encomendada por uma outra empresa, porque isso envolve um outro conjunto de preocupações por parte de quem vai desenvolver e que nós podemos, inclusive, trazer aqui ao canal também em jeito de reflexão. Mas eu queria com isto, com este vídeo, fundamentalmente alertar-vos para isto. É importantíssimo que vocês queiram aprender linguagens de programação, mas é muito importante perceberem que neste processo de desenvolvimento de qualquer aplicação, seja ela para a web, seja ela para desktop ou para outro tipo qualquer de output, vamos lhe chamar assim, ou de dispositivo, é importantíssimo que primeiro pensem muito bem naquilo que vão fazer, o que é necessário fazer e só depois, aí sim, de forma muito mais segura, eu acho que estão em condições de meter as mãos na massa.